Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Gente, Opa, está... opa, boa Opa, noite. opa, opa. Boa noite. Tá joia, Pedro? Tudo ótimo. E Então, tá você? bom. Graças a Deus, tudo em paz. Eu estava aqui tristinha porque eu estava acompanhando aqui e vocês hoje entraram assim, em cima. Eu falei assim, cadê o meu povo? Cadê o meu povo? Né? Então, tá bom, obrigada. Ô, Pedro, fala só uma palavra aí que eu tô colocando aqui fala alguma coisa, Pedro, por favor. Fala alguma coisa. Dá uma Oi, boa noite para as Luciene. meninas aí. Isso, Boa noite, isso. meninas. Tudo bem? Isso, obrigada, Pedro. É bom que você dá boa noite para as meninas, é porque eu estava regulando aqui meu som, que estava alto demais, e aí para poder ficar legal. Então, aqui, deixa eu ver, as meninas, hoje eu estou sem aquele ambiente que eu consigo ver o nome de vocês. Hoje eu não estou com acesso. Até tentei aqui pelo celular, mas não estou conseguindo. Então, hoje, na hora de alguém conversar, falar alguma coisa, por favor, só falar o nome para me poder identificar aqui, tá bom? Porque realmente hoje eu não vou conseguir ver o nome de vocês, não. Bem, então olhem só, hoje vocês receberam, né? A atividade hoje cedo tanto pela Mariana, porque eu encaminhei para ela fazer a gentileza de enviar, como também eu postei no Avo. Vocês receberam direitinho, não receberam? Sim. Ok. Já Sim, até recebeu. recebi, ótimo, eu até recebi atividade de algumas pessoas já. Até Pedro estava me perguntando também. Eu falei assim: olha, pode logicamente enviar, mas como nós temos hoje à noite para poder ter a oportunidade de tirar dúvidas, né? Apresentar. Então, de repente, vamos aproveitar, vamos tirar algum tipo de dúvida, verificar direitinho, para depois me enviar, né? Professora, É, vai ser só oi, para tirar diga. dúvida? Hoje é só para tirar dúvida, tá? Hoje é dia da aplicação. Quando é assim, é o período de aplicação da oficial, tá? Por exemplo, era para nós estarmos em sala lá de aula e aplicando atividade, né? Eu encaminhei para vocês antes, pela manhã, porque assim vocês têm a oportunidade de poder fazer. Eventualmente, na hora de ter alguma dificuldade, vocês ficam à vontade para poder perguntar, né? Às vezes até deixar passar. Então, hoje a nossa noite é por conta de realmente fazer esse acompanhamento. Quem, inclusive, às vezes não teve oportunidade, né? Porque tem gente que também trabalha, pode aproveitar. Hoje eu vou ficar todo o horário da matéria, da disciplina, aqui acompanhando vocês, tá? Quem não fez pode fazer agora. E quem já fez, às vezes, alguma dúvida, alguma correção, enfim, finalizar. E aí vocês podem aproveitar a oportunidade e depois que finalizar tudo, podem já me enviar, tá? Mas é muito bom que existem pessoas que às vezes também não tiveram oportunidade, podem aproveitar agora, tá? Para poder fazer a atividade aí. E eu aqui do outro lado tenho a oportunidade de verificar com vocês e esclarecer dúvida, tá bom? Então, isso que a gente vai fazer. E aí, eu vou aqui apresentar, porque sempre é importante, porque mesmo às vezes quando a gente fala, sempre é incrível, quando assim, véspera de atividade, o povo às vezes manda mensagem, quer seja para o e-mail, para o WhatsApp, enfim. Então, eu acho que nunca é demais a gente apresentar, a gente falar, para poder ficar bem explicado e ninguém vir a ter dúvida, e principalmente, né, no envio da atividade, tá bom? Olhem só. Eu vou aqui apresentar a vocês. O que eu fiz hoje, tá, gente? Eu vou fazer para as nossas outras disciplinas também, tá? Cada um no seu dia, cada um, logicamente, obedecendo aquele momento de realizar atividade. Inclusive, quem às vezes tem dificuldade, pode deixar para poder realizar atividade no horário da nossa aula, não tem problema nenhum, tá? Por exemplo, hoje de manhã, numa outra disciplina, os meninos foram fazendo e ao mesmo tempo fazendo e me perguntando. Então,
podem deixar que esse é o nosso momento da aplicação da Oficial 1, tá? Então, olhem só, como eu enviei para vocês, hoje é o dia da aplicação, né? Porque é o dia da nossa disciplina, foi encaminhado para você cedo e vocês vão ter o prazo máximo para me entregar até dia 24. Hoje é quarta, ou seja, o prazo máximo até sexta-feira, tá bom? Tem gente que eu já recebi, já dei até o retorno, tá? A atividade é para ser enviada para o meu e-mail. Coloquei aqui novamente, é o que vocês já conhecem, tá? Mas de qualquer forma, para estar aqui, mesmo porque a gente sabe que sempre às vezes tem colegas que ainda estão chegando, né? Então, para aquele colega que às vezes tem como novidade, para ele saber direitinho, tudo isso que eu coloquei aqui, na verdade, foi encaminhado para vocês também, né? Encaminhei ontem para os representantes de turma e está postado também lá no AVA, todas essas instruções, tá? Solicitei a vocês a gentileza de, ao enviar o e-mail para mim, realmente não deixar de colocar o seu nome completo, colocar o nome da disciplina, que para a gente é muito importante, né? Afinal de contas, nós nos encontramos em diferentes disciplinas. Então, coloque seu nome completo, coloque o nome da disciplina, coloque a identificação do curso. Isso se faz necessário porque eu dou aula para outros cursos, tá? Me indique o seu período e coloca para mim que você é do turno da noite, tá? Isso para mim é importante porque são uma contingente muito grande de alunos, disciplinas, e assim já vai me facilitar aí diretamente na planilha para mim poder colocar a sua avaliação aqui na hora que eu receber, tá bom? Bem, aqui, como eu tinha falado com vocês, a nossa oficial é um trabalho, agora vocês sabem, foi um caso clínico, né? O qual deve ser realizado de forma individual e manuscrita. Isso sempre é importante, porque eu quero que vocês escrevam. É muito também importante, gente. Tem gente que me pergunta: posso fazer no caderno? Não só pode, como inclusive eu acho que a melhor maneira de se fazer, porque depois você tem como referência da nossa disciplina, tá bom? Então fica aí arquivado, pode manter-se no caderno, não tem problema nenhum, muito pelo contrário. E a atividade, ela foi postada hoje pela manhã, né? Tanto no AVA, que foi na unidade 2, seção 4. Hoje eu já deixei tudo no jeito, hoje foi só liberar para a visualização de vocês, tá? E também enviei, no caso, para os representantes de turma, para eles dispararem vocês. Eu faço isso, gente, porque nós sabemos, deixa eu até pegar o point aqui, ó, bonitinho. Eu até faço isso porque nós sabemos que tem colegas que eventualmente têm dificuldade de acesso à internet, né? Enfim, ao AVA. E aí eu acho que é uma maneira democrática de todos terem acesso, ainda mais de algo que é tão importante, né? Que é a aplicação da Oficial 1. Então, eu fiz essa forma, na verdade, mais pensando em minimizar transtornos em função dessas questões que eu não tenho como avaliar, né? De que realmente, às vezes, a pessoa, às vezes, ela realmente não tem acesso, tá bom? E também não seria justo ela ser privada da realização da atividade por causa disso, tá? A partir de agora, como eu falei com vocês, eu estou toda disponível para tirar dúvidas a respeito da atividade. Às vezes vocês já até escreveram, mas tem alguma coisa que você tenha ficado na dúvida e eventualmente queira compartilhar, tá? Possa ficar à vontade, eu tô aqui justamente para poder esclarecer a vocês isso. Peço a vocês fazerem atividades com atenção e zelo, isso sempre eu falo. É importante, até tem hora que a gente fica até com vergonha, né, de ter que pedir uma coisa dessa, mas é porque se faz necessário em virtude, às vezes, de algumas atividades que a gente recebe e que a gente fica até com vergonha de imaginar, né, que a pessoa teve coragem de encaminhar algo avaliativo, né, daquela Professora, forma. Oi, pode falar, Pedro. é o Pedro. Aqui, eu vou sair, porque eu vejo a aula do seu celular. Só que hoje eu vou fazer de uma maneira diferente. Eu vou ligar pelo computador. Aí eu vou sair, vai dar uma caída, mas eu já volto, tá bom? Tá ok, Pedro. Conto Então com tá bom. você. Tá bom. Tá? Tchau. Tchau, tchau.
E da mesma forma, gente, na hora que eu falo disso, eu aproveito a oportunidade para também elogiar. Tem tanto trabalho também que eu recebo e tem tanta atividade bem feita, né? Com capricho, que dá gosto, tá? Então, toda vez que eu dou a puxão de orelha, por outro lado, isso eu falo de uma maneira geral, viu, gente? Em termos de qualquer turno, disciplina, porque isso, a gente que é professor, a gente acompanha muito disso. E vocês, como colegas, vocês também sabem, vocês acompanham. Mas, por outro lado, também eu aproveito a oportunidade para elogiar. Tem cada atividade que você fala, não, a pessoa realmente teve capricho, teve carinho, né? Fez com zelo. Então, e o que é a grande maioria, tá bom? Então, também é importante ter a oportunidade de elogiar, tá certo? E aí, o que eu pensei? Eu vou apresentar para vocês o caso clínico, do qual que eu encaminhei para vocês, colocar as perguntas para poder provocá-los, tá? Eventualmente a recordar. Peço a vocês, quem já fez atividade, que esteja aí com o caderno. Quem não fez, pode aproveitar, não só pode, como deve aproveitar esse momento para realizar a atividade. E qualquer dúvida, contar comigo aqui do outro lado, tá bom? Mas para a gente poder começar, então eu vou ler o caso clínico para a gente dar uma continuidade e a gente recordar em termos do assunto, tá bom? Então, olha só, passei para vocês, né, um caso clínico do qual descreve. O paciente do sexo masculino, com 2 anos de idade, afro-americano, consultou por dificuldade de deambular. Mãe referiu que há 2 meses iniciou com dor nas pernas ao ficar em pé e que progressivamente foi tendo dificuldades para caminhar, até parar totalmente. É muito importante, viu, gente, ter esse acompanhamento. A visão materna, o acompanhamento materno é fundamental. Esse, né, 2 meses de idade, mas a gente já consegue acompanhar e verificar o desenvolvimento, né, da criança. Então, aqui, quando ela foi ao médico, a criança tinha 2 anos, mas a mãe já vem essa referência, né, já indicava que a criança, nesse momento, de repente, já tinha algumas queixas, e isso é muito importante. Afinal de contas, esses relatos são fundamentais para que o médico, o profissional, possa ter uma noção do que esteja acontecendo, né? Continuando. A mãe não relatou que as queixas neste período. A criança vinha acompanhando, tendo acompanhamento irregular em posto de saúde, mas com vacinação adequada, ou seja, não necessariamente, e é sempre, porque a gente sabe que o primeiro ano de vida, todos os meses a gente tem que ir ao pediatra, né? E depois a gente vai espaçando um pouquinho, mas a criança com 2 anos ainda precisa muito de acompanhamento de uma maneira regular por análise do pediatra, tá? Mas, por outro lado, essa mãe tinha cuidado em termos de vacinação, o que é muito importante, afinal de contas, em termos de marcha, né? A gente tem que também verificar que a partir da vacinação eu consigo evitar vários problemas, inclusive poliomielite, né? Bem, a alimentação atual era variada e havia sido amamentado ao seio até os 8 meses de idade. Essa referência daqui é muito interessante, afinal de contas, a gente sabe que é preconizado um mínimo de 6 meses, não significa que essa criança foi bem cuidada, teve amamentação materna, que isso ajuda muito no contexto de saúde da criança, viu? Então, é algo que é importante ter esse acompanhamento. E esse relato aqui da mãe, de fato, é algo a ser acompanhado e ser observado. Bem, criança não recebeu suplementação vitamínica e de ferro em nenhum momento. E é imaginável, né? A partir do momento que não teve nem muito acompanhamento regular do pediatra, isso é algo que, eventualmente, ele vai ser indicado a partir de um profissional, né? O exame físico apresentava-se em regular estado geral, a criança estava hidratada, corada adequadamente, né? Aliás, pouco corada,
O hipocorado, ele tá com uma coloração, ou seja, talvez não pegando muito sol, tá? Bem, tinha deformidades ósseas nos membros, tendo nos inferiores tornozelos em alargamento das metáfises e nos superiores alargamento dos punhos. Ou seja, se observava características de alargamento. Isso daqui é interessante, ajuda a gente em termos do diagnóstico, né? A gente observar o que está acontecendo com essa criança. Bem, na inspeção do tórax, via-se alargamento das articulações. O crânio tinha um volume aumentado, ou seja, consegue-se observar, né? Se a gente verificar pelo conjunto, consegue-se observar algumas alterações bem características e bem específicas em termos da porção esquelética, né? Com esses achados, foi feita a hipótese de raquitismo carencial, ou seja, raquitismo por carência de vitamina, né? Particularmente da vitamina D. Os exames solicitados apresentaram raio-x de membros inferiores com rarefação óssea difusa, alargamento e irregularidade das metáfises, aumento da espessura da linha epifisária e ausência das zonas de calcificação provisória. Arqueamento tibial e fibular bilateral. Chama a atenção aqui de vocês, gente, porque aqui nesse caso clínico, ele utiliza uma terminologia muito utilizada por nós, apresentada por nós na parte óssea, né? Lembrar o que é epífise, o que é diáfise, né? Calcificação, ou seja, aquilo que nós comentamos a respeito do tecido ósseo, crescimento ósseo, né? Então, aqui tem uma terminologia do qual nos coloca de frente com o que nós comentamos lá na nossa matéria. Sobre raio-x de crânio, diga. É o Geovan, boa noite, tudo bem? Boa noite, quem fala? É o Geovan. Ô, Geovan, boa noite. Eu tô pedindo hoje para vocês se apresentarem, porque hoje eu não tô conseguindo ver o nome. Diga, Geovan. Então, só queria saber se teria como a senhora explicar um pouquinho o que é rarefação óssea difusa. O que é rarefação? Aqui, deixa eu pegar até aqui. Aqui, que eu ainda nem falei. Só um minutinho que eu vou ler essa parte aqui e eu vou explicar, tá? Olha só. Tá bom. Ele também fez um raio-x de crânio e tinha rarefação óssea difusa em lesões focais. O que vem a ser isso? Olha só. Se a gente observar o que a gente comentou, né? Toda parte óssea, ela vai ser ossificada e num sentido de ter mais mineralização, né? Toda parte óssea, o que distingue, por exemplo, o tecido ósseo de outro tipo tecidual é justamente ter na matriz, né? Na matriz extracelular, uma parte mineralizada, tá? O que faz, por exemplo, até para a gente recordar, lembra quando nós vimos que as crianças ao nascer, elas apresentam a região da fontanela, que são duas áreas específicas, em que a gente percebe que ali ainda eu vou apresentar um tecido, né? Uma parte tecidual, afinal de contas é um tipo de ossificação, né? Intramembranosa, a parte de tecido conjuntivo. E eu vou ter nessas duas áreas ali uma região ainda de fontanela. Por isso que a gente tem todo aquele cuidado, todo aquele, mesmo a mãe, nossa, um receio tremendo de que eventualmente as outras pessoas possam não ter o cuidado e, consequentemente, expor ao bebê a risco, né? Só que com 2 anos de idade, já espera-se de ter uma criança com toda a parte, né, óssea totalmente completa, e o que se faz. Mas na hora que ele coloca essa terminologia, ele que está querendo falar o seguinte, existem áreas que são perceptíveis no raio-x, em que essa porção óssea, ela está enfraquecida em várias lesões, tá? Eu falo assim, difusa. Difuso quer dizer disseminado.
que eu, na hora que eu observo a região óssea, né, eu vou apresentar em diferentes áreas uma consistência óssea mais fragilizada, tá? O que, na verdade, isso tem muito a ver com o próprio caso clínico, porque eles colocam a hipótese da criança ter raquitismo por deficiência de vitamina, né? E eu até pergunto para vocês o que vem a ser raquitismo. E, enfim, não querendo dar, né, falar, mas a questão é que o raquitismo ele é um processo de enfraquecimento ósseo, que é observado muito pontualmente nos ossos longos, né? Por isso, inclusive, daquela arqueadura, daquela deformidade dos membros inferiores, mas não significa que isso ocorra exclusivamente só nos ossos longos dos membros inferiores. Esse arqueamento se faz em função porque, imagina, a nossa perna é a sustentação do nosso peso como um todo. Mas também é observada essa fragilidade óssea na estrutura óssea como um todo. Então, é isso que ele quer dizer daqui. A partir do momento que eles fizeram o raio-x e verificaram que na região craniana desse bebê, né, ele tinha um enfraquecimento ósseo difuso, tá? Ou seja, eu consigo verificar que aquela estrutura óssea ela estava aquém do que era imaginado para já uma criança de 2 anos de idade, né? Que a estrutura óssea deveria estar mais concisa, mais rija, mais, obviamente, mais consistente. Então, ele quis dar essa menção. Tá bom, Giovana? Giovana? Foi Giovana? Foi que perguntou? Perdão. Agora eu fiz até confusão. Foi, né? Tá bom? Entendeu? Ah, tá, Joia. Entendi. Obrigado, tá? De nada, que isso. Ó, fique à vontade, tá? Eu falei e repito aqui, gente. Nós estamos para poder tirar dúvida e para vocês entenderem a atividade que foi proposta, tá bom? Fiquem à vontade, não só o Gilvan, como todos vocês. Bem, continuando aqui. Nos membros superiores, via-se o aumento da concavidade e irregularidade metafisária na região da metáfise, né? Na extremidade distal do rádio e da ulna. Bem, aqui. Os exames laboratoriais mostravam anemia, cálcio sérico normal, né? Não é o nosso caso aqui, mas vocês vão ver que a anemia, ela ocorre principalmente, muitas vezes associada à característica de diminuição de hemoglobina no sangue, tá bom? Por N fatores e até mesmo associados a características por vitamina, tá bom? Cálcio sérico, fósforo e fosfatase alcalina elevada. Com base nesses achados, foi iniciado com vitamina D, são 5.000 unidades por dia, tá? E sulfato ferroso. Em aproximadamente 10 dias, o paciente começou com melhora progressiva da deambulação, ou seja, ele começou, né, em termos de marcha, observar essa melhora, e você fala, mas como que possa ser observado? Sim, ainda mais bebê, né, 2 anos de idade, tá ali, já tá engatinhando, ele na verdade, já andam, né, ali já arruma uma correriazinha, então a gente já consegue, é muito clássico nesse período de vida, inclusive, a gente perceber que a criança tem algum tipo de dificuldade. Porque, embora eles sejam, né, tenham um pouca idade, eles dão uma canseira na gente, porque eles não ficam quietos, né? A partir do momento que a gente consegue perceber que às vezes a criança está muito quietinha, isso nos chama realmente a atenção de que alguma coisa não está legal. Então, por isso que, embora seja relativamente pouco intervalo de tempo, mas essa melhora, ela já possa às vezes ser perceptível para as pessoas próximas, né? Principalmente ali, pais e responsáveis. No controle radiológico, iniciou com calcificação cortical, diminuição da rarefação, ou seja, foi sendo observado nesse controle por raio-x que a característica óssea, né,
ela foi sendo progressiva, inclusive com aquela característica que o Gilvan mencionou anteriormente, né? Que estava mais rarefeita, um tecido ósseo mais fragilizado, foi começando a se perceber que, mesmo por raio-x, né? A gente foi crescente o processo de saúde óssea mesmo, né? Saúde desse tecido ósseo, tá bom? O paciente segue em acompanhamento ambulatorial, mantendo a vitamina D profilática, agora com 400 unidades, e sulfato ferroso. Bem, aqui eu coloquei para vocês as imagens que eles colocaram no caso clínico, tá? Aqui chamando a atenção em relação, olha, criança com 2 aninhos de idade, mas a gente já conseguia verificar aqui, olha, aquela alteração, né? Da qual a gente destacou lá na teoria, na hora que eu apresentei, quando eu apresentei a vocês, raquitismo, né? E só para recordar, raquitismo é o nome que a gente dá a esse processo, né, de enfraquecimento ósseo na fase infantil, e osteomalácia no indivíduo adulto, tá? Só para vocês se relembrarem ali do que a gente viu anteriormente, tá bom? Então, aqui, inclusive, eles mencionaram esses aspectos no próprio estudo de caso, mas fica interessante para a gente observar aqui, tá bom? E aqui, da parte do ponto de vista de radiografia, né? Da mesma forma, a gente consegue observar essa arqueadura, né? E também as alterações que se faz nas regiões de epífise e diáfise, tá? Olhem só, eu até apresento para vocês, coloquei aí aqui também, né? Esse caso clínico, ele foi um relato de caso, foi publicado, e ele tem como título raquitismo carencial, tá? Como eu falei com vocês, eu gosto muito em termos de caso clínico, porque ele contextualiza a nossa teoria, aquilo que eu dou para vocês ali no dia a dia, no aspecto teórico. Quantas vezes, né? O aluno possa achar, nossa, e aonde que isso entra dentro do meu dia a dia, o tanto que eventualmente isso possa ser importante, né? Olhem só, é muito importante estar ali e ele possa ser completamente aplicado para vocês, cada vez mais, lógico, né? Porque a nossa disciplina é básica, mas vocês vão ter cada vez mais aspectos específicos do curso, mas já dá para a gente ter uma noção o tanto que essa parte teórica implica também dentro de uma prática clínica, né? Bem, esse então foi o caso clínico que eu apresentei para vocês, e aí eu vim com as perguntas, tá? Eu vou aqui ler as perguntas de uma maneira geral e eventualmente a gente possa discutir, aí como eu falei com vocês, estou absolutamente à disposição de vocês. Qualquer dúvida que se fizer necessária aqui para vocês fazerem uma boa atividade, tá bom? Então, olha, a primeira coisa eu perguntei para vocês o que é raquitismo, né? Afinal de contas, o caso clínico todo, ele trabalha em relação a esses... Ou diga. Pode falar? É o Pedro, só te Diga, Pedro. Consegui voltar, tá? Seja bem-vindo, Pedro. Consegui. Obrigada. Tá bom, Obrigado. tá joia. Obrigada a você. Então, aqui, perguntando o que é raquitismo, né? Como eu estava falando justamente, todo esse processo apresentado aqui no caso clínico envolvendo essa criança com raquitismo, nós vimos dentro do nosso contexto teórico, né? Então, pedi para vocês me responderem o que vem a ser raquitismo e, consequentemente, o indivíduo que apresenta, né, tem o diagnóstico de raquitismo, quais as manifestações clínicas eu possa observar nesse indivíduo, né? Ou quais sinais e manifestações, sinais e sintomas que eventualmente também possam me sugerir, né, diante de um diagnóstico clínico, assim, estou vendo essa criança, no conjunto das informações, eu suspeito que ela apresente raquitismo. Como eu falei com vocês, toda suspeita, ela precisa de ser fundamentada com exames, né? Exames, aqui no caso de raio-x, exames laboratoriais. O fato é que ninguém dá um diagnóstico por achismo. Mas as manifestações clínicas, elas são sugestivas. E elas são muito importantes porque elas vão me ajudar a solicitar
os exames de diagnóstico adequados para fechar realmente o diagnóstico daquele paciente, tá bom? Diga quem está falando, pode, por favor. Oi, Isabela, pode falar. Então, o raquitismo, ele tem um nome diferente para adulto? A gente denomina osteomalácia, tá? Que E seria ele apresenta da mesma forma? Apresenta da mesma forma, tá? Deixa eu colocar aqui, eu vou colocar aqui só para você recordar, pode ser? Olhem só, sumiu não é à toa não, podem ficar sossegados. Eu estou aqui porque eu vou pegar uma imagem, tá? Para apresentar a vocês. Deixa eu ver, eu acho que esse... Aqui, tá? Nós temos, né, como eu falei, esses dois termos. A gente denomina raquitismo aquilo que ocorre, a deficiência, né, a alteração, esse enfraquecimento ósseo, quando ocorre, por exemplo, em crianças, tá? Logicamente que eu tenho todo um comprometimento, porque se a gente imaginar na criança, ela tem um processo de formação. Então, ela está no processo de desenvolvimento ósseo, ela está no processo de adquirir a sua estatura, que é considerada ideal e adequada, né, para esse indivíduo. Então, o raquitismo, quando ele é observado, e aí no caso específico em crianças, ele também acentua muito em termos de consequências, né? Esse indivíduo tende a ter dificuldade de crescimento, essa fragilidade realmente vai gerar essa arqueadura muito mais concisa e duradoura, afinal de contas, isso ocorre e vai permanecer com essa criança ao longo da vida. Então, isso é uma terminologia que a gente dá a esse enfraquecimento ósseo devido à deficiência da vitamina D, tá? Agora, se você imaginar, eu posso ter tido uma infância dentro dos princípios, sem nenhuma alteração, mas agora eu sou um indivíduo adulto e que possa, eventualmente, também ter deficiência da vitamina D. Isso também possa comprometer a saúde óssea. Não vai, por exemplo, fazer com que, às vezes, eu tenha um comprometimento na minha estatura, porque se eu estou falando do adulto, imagina-se que ele já cresceu, que teria que crescer. Mas ele apresenta as alterações, aquele arqueamento que nós falamos, porque são peças ósseas mais frágeis. E se a gente imaginar, ao longo de toda a nossa vida, independente em termos de na infância ou no adulto, eu tenho essa continuidade, né? Obviamente, a estrutura óssea, ela precisa de suportar o peso da minha estrutura corporal. Então, consequentemente, tem os impactos em relação a isso, tá? Só lembrando a vocês também o quanto que essa deficiência de vitamina D é importante. Por quê? Por que a vitamina D é importante para a parte óssea? Porque é a vitamina D que vai promover a absorção do cálcio e fósforo pelo meu organismo. E por quê? O que isso tem a ver com a parte óssea? Lembram vocês? Eu até mencionei aqui hoje a partir de uma pergunta. O tecido ósseo, se a gente observar o nosso corpo, tecido ósseo se destaca em relação aos demais tecidos que nós temos pela estrutura dele, né? Uma peça rija, forte, né? Dura, compacta, enfim. Isso se deve à parte inorgânica que é observado nesse tecido, que significa cálcio, fósforo, né? Toda essa questão de mineralização que faz com que ele realmente seja mineralizado, faz com que ele seja forte, né? A partir do momento que eu tenho deficiência de vitamina D e, consequentemente, eu tenho diminuição da absorção de cálcio e fósforo no meu organismo, eu vou ter deficiência de cálcio e fósforo nessa matriz óssea. E aí eu vou ter a fragilidade, tá? Por isso que é tão importante. Por isso essa associação de vitamina, particularmente de vitamina D,
com a estrutura óssea, tá? Então, aqui, só para recordar a Isabela, em relação ao que nós tínhamos comentado anteriormente, né? Lá nos nossos arquivos anteriores, mas só porque eu acho que uma imagem nos ajuda a recordar, tá bom? Bem, obrigada. De nada, de nada. Ó, eu tirei sim, é porque eu vou voltar no outro, aqui, ó, no nosso arquivo de... Espera que aí eu tenho que abaixar aqui, só um minutinho, gente. Eu tenho que tirar esse arquivo em evidência, senão ele não aparece lá para mim mostrar a vocês o outro, tá bom? Não se assustem, eu que estou mudando mesmo, tá? Eu estou mudando, vocês não estão me enxergando porque eu estou alterando. Ok, agora sim. Voltaram a ver o arquivo da análise do caso clínico? Sim? Só para me acompanhar aqui. Ok, só para me ver se está todo mundo vendo a mesma tela aqui, tá? Então, bem, a outra pergunta que eu fiz para vocês, eu perguntei o que é cartilagem de conjugação, né? Para que serve? Ele chegou até a falar, né, de alguma forma que durante o caso clínico, chamando atenção em relação à mineralização. Afinal de contas, o que a gente vai ver? E quando às vezes eu tenho uma alteração nesse processo, no metabolismo ósseo, às vezes as crianças possam ocorrer uma mineralização rápida, justamente desse ambiente de cartilagem de conjugação, tá? E aqui eu não quero falar, mas só caso alguém tenha dúvida, podem ficar à vontade de depois perguntar, tá bom? Eu vou primeiro falar geral e depois eu abro para perguntas, tá? E é muito importante a gente relembrar para que serve essa cartilagem de conjugação, né? Pedi também para vocês diferenciarem para mim um osso longo de uma criança, de um osso longo de um indivíduo adulto. Tem justamente essa característica importante, né? Inclusive a participação dessa própria cartilagem de conjugação aqui, não sei se vocês se recordam disso. Também perguntei para vocês qual a importância de uma devida calcificação óssea, tá? Afinal de contas, tem a ver com o que eu, inclusive, acabei de falar, né? A parte de calcificação, acho que dá a sustentação, a parte realmente de ser um tecido forte, né? E capaz de sustentar a nossa estrutura corporal, né? Então, passei-se por aí em termos de resposta. Qual o papel do cálcio e do fosfato na matriz óssea? De alguma forma, eu até já citei aqui, mas perguntei a vocês, isso é muito importante. Qual o tipo celular que participa da mineralização da matriz, né? Afinal de contas, eu quis aqui que vocês lembrassem os tipos celulares presentes no tecido ósseo, né? Só para vocês recordarem do que a gente viu, são 3 os tipos celulares. Um participa da mineralização e tem outros 2 tipos celulares. Aí eu pedi para você caracterizar esse, que é responsável por participar da mineralização, e pedi para você me citar e caracterizar os outros 2 tipos celulares, que são 3. Você me falou de um aqui em cima, eu peço para você citar e caracterizar os outros 2 aqui, tá? E aqui eu fiz mesmo fixação com vocês, que vocês me citassem um exemplo de um osso, né, que apresenta a classificação. Um exemplo de osso longo, osso curto, irregular, pneumático, laminar, sesamoide. E me dar exemplos de articulação, que foi inclusive o que nós comentamos, nós estudamos semana passada, que é a respeito do tipo de sutura, a fibrose, um tipo de exemplo de fibrose do tipo Gonfós, um tipo de articulação cartilaginosa, né, ou cartilagínea, e uma articulação sinovial, tá? Aqui, na verdade, você vai me citar um exemplo, até tem pessoas que estão colocando mais, excelente, tá? Mas dentro desse aspecto de análise, tá bom? No mais, agora eu fico à disposição, tá? Não quis ficar respondendo, eventualmente, se não é a dúvida de vocês, mas eu estou aqui à disposição para tirar a dúvida de vocês em relação a qualquer uma dessas questões, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta já pontual, pode fazer. Ou quem chegou depois, né? Eu chamei, podem, às vezes,
Tem pessoas que ou não fizeram, eu sei que tem gente que fez porque já até me enviou, mas assim, tem pessoas que ainda não tiveram oportunidade de fazer, aproveitem, esse é o momento da aplicação da Oficial 1, tá? Quem começou e não terminou, podem fazer. A gente vai combinar o seguinte, vocês vão fazer e podem contar. Eu tô aqui todo momento aguardando e estando para poder tirar dúvidas de vocês, tá bom? Se alguém já tiver alguma pergunta agora, pode fazer. Ou, se preferir, ao longo, né, de ir acompanhando e fazendo, podem também podem me perguntar posteriormente, não tem problema nenhum. Ok? Então, vamos fazer o seguinte, podem fazer atividade aí. Eu vou deixar aqui no mudo, porque às vezes eu vou mexer com folha, para não fazer barulho para vocês. Mas eu estou aqui, é só você falar, professora, que eu te atendo, tá bom? Podem fazer atividade. Diga! Diga, quem é que está falando? Oi? Não? Deve ter sido um erro, professora. Não? Então tá. Então podem fazer atividade aí. Qualquer coisa é só me chamar que eu estou aqui para poder esclarecer, tá bom? Ô, Ok, professora, Diga! eu acho que você já explicou a 2, mas eu fiquei com dúvida ainda, não entendi direito o que é cartilagem de conjugação. Ah, não, na verdade, eu só citei, tá? Isabela? Isso. Ô, Isabela, eu citei, na verdade, eu fiquei mordendo a língua, porque tem hora que eu tenho que ter cuidado, senão eu falo demais. Até antes de vocês perguntarem, eu já falei, né? Mas não tem problema nenhum, não. Eu vou falar e vou chamar atenção para você. Vou aproveitar e vou pegar a imagem também, posso? Porque eu acho que para você recordar também vai ser bem-vindo. Eu vou te dar Vou te dar... Ó, eu tirei mesmo, tá, gente? Eu vou te dar... Deixa eu ver se é esse mesmo arquivo aqui. Eu vou te falar, mas eu vou te mostrar também, porque aí você vai recordar. Eu quero que vocês não só entendam a atividade por agora, mas que vocês realmente, né, lembrem daquilo que a gente estudou e que fique aí para vocês adiante. Isso que para a gente é muito importante. Aqui, olha que bonito. Acho linda essa imagem. Aqui, já vou mostrar. Bem, olha só, Isabela, o que é a cartilagem de conjugação, né? Primeiro, eu vou aqui recordá-los em termos de estrutura óssea, até porque faz parte, no próprio texto fala muito sobre isso, né? Eu tenho aqui uma peça óssea do tipo longo, né? Eu tenho a região da epífise, na verdade, os ossos longos apresentam as duas extremidades, uma aqui e a outra que não aparece, que seria uma outra extremidade desse osso, tá? Essa é a região da epífise, e aqui nós temos a diáfise, tá? Bem, nós sabemos que a parte óssea, ela tem a cartilagem articular, que ajuda, né, a evitar os impactos ali na parte da articulação, enfim. Mas o que eu te chamo a atenção? Para essa estrutura cartilaginosa aqui, olha que bonito. Eu apresentei vocês a cartilagem de conjugação, ela está localizada entre a epífise e a diáfise, né? E aqui, essa presença, ela corresponde a essa presença de tecido cartilaginoso. O que ele é importante? Esse ambiente, inclusive, chama a atenção de vocês que cartilagem de conjugação, ele também possa ser denominado de disco epifisário, cartilagem de crescimento, tá? Então, são todos termos que são utilizados para essa mesma área. Então, eu tenho esse ambiente que é constituído de tecido cartilaginoso e que ele é importante porque é justamente a presença dessa cartilagem de conjugação que nos permite crescer, né? Ter o crescimento longitudinal da diáfise.
Então, ao longo, se você imaginar, por exemplo, uma criança como um caso clínico de 2 anos de idade, ela tem, em média, até cerca dos 21 anos para poder crescer. Muito provavelmente todos vocês já ouviram falar: nossa, não, esquenta não, você ainda está jovem, você ainda vai crescer muito. O que é isso? Essa terminologia, até popular que as pessoas denominam, elas associam você ser mais jovem com a possibilidade de crescimento. Justamente porque essa cartilagem de conjugação, ela existe por volta até dos cerca de 21 anos de idade. Isso significa que, até essa idade, enquanto eu tiver a cartilagem de conjugação, esse tecido cartilaginoso, ele possa dar origem a tecido ósseo e, consequentemente, a peça óssea vai crescendo, tá? Então, essa cartilagem, então, o que a gente observa? É o local onde nós percebemos a possibilidade do crescimento da peça óssea, mais precisamente da região da diáfise. Então, ela possa ir crescendo longitudinalmente a partir dessa margem de tecido cartilaginoso, tá? A partir, na hora que a gente fala de 21 anos, idade média, né? Não significa necessariamente que seja tão pontual, mas só para a gente ter essa noção. Inclusive, isso, aproveitando, tem a ver, repare que eu, na pergunta número 3, eu pedi para vocês diferenciar um osso longo de uma criança de um osso longo de um indivíduo adulto. Seria justamente em relação a essa região, né? O que eu tenho no osso infantil? A presença do tecido de cartilagem de conjugação. O indivíduo adulto já imagina-se que não seja mais observado esse ambiente de cartilagem de conjugação, que tudo isso daqui tenha sido o quê? Mineralizado. Eu tenho aqui de fora a fora estrutura óssea, né? Então eu não observo mais esse ambiente. Então, por isso, tá, Isabela? Agora eu entendi, obrigada. Tá? De nada. Não, é muito importante. E eu gosto da imagem porque aí a gente não fica na expectativa, né, de imaginar. Eu acho que ela identifica, facilita para o aluno, tá bom? Qualquer pergunta podem contar. Eu vou fechar aqui, ó. Tá? Vai sumir, não assusta aí não. Se precisar, depois eu volto no arquivo ou outro qualquer. Opa! Aqui, sumiu mesmo. Foi eu que mexi. Não assustei. Fala assim, porque quem chega, né? Quem chega... Professor. Oi? Senhor Pedro. Diga, Pedro. Pode falar. Só para falar que eu já achei interessante. Durante eu fazendo, né, oficial, achei interessante que durante o tempo que eu vou fazendo, né, vou respondendo, vou interpretando as coisas, é interessante que eu consigo memorizar, entender. Que bom, Pedro. Porque tinha muita coisa que eu não tinha tanta noção. Então, na hora que eu peguei para fazer, isso mesmo, e eu consegui gravar, memorizar algumas coisas, isso eu achei interessante. Que no desenvolver, escrever, eu consegui gravar algumas coisas, eu achei legal. Que bom, Pedro. Isso significa, então, que o objetivo foi alcançado, né? É esse sentimento que eu quero de vocês, tá? Lógico, a gente, às vezes, sai sabendo absolutamente tudo. Não, tem coisa que a gente possa ter mais dificuldade, mas o que é fundamental é que a gente consiga absorver o máximo possível, né? E que a gente vai ter a oportunidade aqui agora, ao longo, né? Eventualmente, alguma coisinha que ainda possa ser solidificada, a gente vai ter a oportunidade de solidificar, né? Que bom, espero que todos os demais também possam sentir isso e interagir, ver a nossa parte teórica também aplicada aí na profissão de vocês, porque na hora que a gente fala de parte óssea, né? É tão a cara da físio, não é? Então, eu acho que isso gostoso e espero que vocês consigam perceber isso, que a matéria, ela tem a cara
né, uma identidade muito grande com o curso de vocês. Tá? Ó, podem ficar à vontade, eu vou ficar quietinha aqui, se ninguém tiver pergunta, mas, ó, é só me perguntar, tá bom? Tô aqui quietinha. Diga, quem tá falando agora? É o Matheus. Oi, Matheus, diga. É na 9, no sítio exemplo de articulação. No caso da tipo sutura, tem que botar exemplo de todos ou... Perdão, desculpa, você falou na questão 9, no exemplo de articulação, né? Na do tipo sutura. Aí tem que colocar todas. Não, você só pode citar só uma. Eu pedi, cite exemplo, né? Então, você... Não, possa falar de uma maneira geral. Ah, sim. Então tá bom. Vou falar aí, porque esse, né? Você pode falar bem pontual. Ocorre entre esses ossos, por exemplo. Né? Eu não vou falar mais, porque senão eu dou a resposta. Mas eu acho que é isso que você está perguntando. Você pode falar assim, ocorre nos ossos desse local. Tá bom? Ah, sim, entendi. Obrigado. De nada, Matheus. Fiquem à vontade. Boa noite. Boa noite. Quem está falando? Oi? Ah, eu acho que foi o Matheus, né? Ok. Professora, boa noite. Adilson. Boa noite, Adilson. Tá já, Adilson? Eu já tive um probleminha aqui, custei entrar no link aqui, perdi grande parte do que a senhora está falando. A senhora está explicando sobre o trabalho, né, professora? Exatamente, mas não tem problema não, Adilson. Eu expliquei aqui, hoje, né, é o momento que a gente deixa para a aplicação da Oficial 1. E aproveito a oportunidade para poder tirar dúvida. Eu até encaminhei antes, inclusive já recebi, né, mas qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Quem não teve oportunidade, às vezes, de fazer durante o dia, pode aproveitar agora e fazer, e eu tô aqui, possa chegar e me perguntar. Se você, Adilson, igual você chegou agora, pode ficar à vontade. Mesmo que você venha perguntar algo que já tenha sido perguntado, não tem problema nenhum, tá bom? Eu sei que tem colegas que vão chegando ao longo da noite, esse momento ele é destinado para tirar dúvidas, então possa ficar à vontade, tá bom? Ah, não. Então tá bom, então, professora. Obrigado. Tá? Fique à vontade, eu tô aqui, eu vou, né, obviamente, às vezes ficar quietinha, porque o pessoal tá respondendo, mas qualquer dúvida é só me acionar, tô aqui. É para responder e falar aí para a senhora agora? Não precisa não, Adilson. Tá. Isso é porque é para fazer, né, a atividade, até isso, vocês fazem no caderno, me encaminha o arquivo direitinho, mas é porque, por exemplo, tem aluno que às vezes ficou na dúvida em alguma questão, não entendeu alguma coisa específica, né? Então, como no dia da Oficial 1, a gente fica igual, se a gente estivesse lá em sala de aula, vocês estariam fazendo atividade nesse momento, e eu ali acompanhando vocês. Então, nós não estamos presencialmente, mas mesmo vocês fazendo aí do outro lado, eu estou aqui, posso tirar dúvida e é isso que a gente está fazendo, tá bom? Tá bom então, obrigado. De nada, Dilson, disponha. Professora, eu de novo. Diga! Não Isabela? Isso. Isabela? Diga, Isabela. Não é nenhuma dúvida sobre questão, não, mas é só, assim, essas nomenclaturas clínicas que tem no caso clínico, a gente vai ter que decorar tudo, porque hoje eu fiquei meio perdida lendo o caso clínico. Não. Então é bom você falar. O que é caso clínico? Para começar, até semana passada, acho que também deu um caso clínico para vocês na aula, né? Caso clínico, ele vem com uma série de informações. E algumas informações, inclusive, bem além do momento que vocês estão agora, né? Afinal de contas, falam aqui, às vezes, uns termos, umas questões, e vocês só estão começando. Não tem caso clínico, é sempre assim, tá? O que é importante? Primeiro, porque tem algumas terminologias que nós já empregamos na nossa matéria.
Então, é esse que é o objetivo, que vocês possam observar que a nossa matéria, o nosso conceito aqui, ele tem empregabilidade dentro da clínica, né? E também tem uma coisa, às vezes o caso clínico vem falando uma série de informações que às vezes não é pertinente ao diagnóstico em si, tá? O importante é isso, a gente entrar em contato com o estudo de casos clínicos e você vai ver que aos poucos sempre vai ficando mais fácil para você, mesmo porque você vai aprendendo terminologias e algumas associações aí no crescente do curso, que aí é importante que vocês irem acompanhando, tá bom? Tá bom, obrigada. De nada, Isabela. Só lembrando, quem está chegando agora, a gente está aplicando a oficial 1, né? Tem pessoas que estão fazendo agora, inclusive, podem fazer atividade. Qualquer dúvida é só me acionar, tá bom? Estou aqui e qualquer coisa é só me perguntar que eu estou à disposição para ajudá-los, tá certo? Estou em silêncio para que vocês possam pensar no que estão resolvendo aí, mas podem contar comigo, é só me chamar, tá bom?
Lembrando que a gente está na aplicação da Oficial 1. Estou aqui disponível para tirar dúvida, tá? Tem gente que chegou agora. Fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta pertinente à atividade, tá bom? É só me acionar aqui que eu estou à disposição. Luciene. Oi? É a Alessandra. Boa Ei, noite. Alessandra, boa noite, tá joia? Tudo. E você? Tudo bem. Na verdade, não é sobre a oficial, não. É sobre as outras atividades que você viu que eu tô te enviando ainda, né? Eu sei, tem gente que tá me enviando, Alessandra. Não tem problema não, tá? Isso. Tem aluno que Aí, entrou depois, pode me encaminhar. até qual dia? O prazo Ô, que Alessandra, a eu gente não pode enviar? tô. Tá, eu não tô colocando prazo, não. Tá? Por quê? Tem aluno que tá chegando agora, enfim. É uma questão de bom senso. É importante você fazer, porque aí você vai inteirar da matéria, né? Para não ir acumulando. E eu não tô colocando prazo, não. Faça, porque eu nem me recordo o quanto tempo que você chegou por agora ou não. Mas, por exemplo, você quer, essa é uma época de oficial 1, de várias atividades, né? Sim. Então, eu sei que você tem coisas aí a princípio para poder fazer agora e já enviar para os professores. Então, vai fazendo. Não tem problema não. Pode Porque eu falar. queria dar prioridade para essas oficiais primeiro. Não, eu E concordo. depois mandar as outras. Mas as outras também valem ponto, então eu quero fazer também. Isso, não, eu sei. Mas eu tô fazendo conforme Eu o que eu sei. tô conseguindo fazer aqui. Tá certo, Alessandra. E eu acho, por isso que eu não tô colocando prazo, tá? Porque, por exemplo, eu tive aluno que chegou semana passada, para você ter uma ideia. E aí, essa semana já. Você também é? É porque aí eu não lembro específico, né? Assim, do nome quando chegou. Então, eu não tô colocando em função disso, para ter um bom senso. Essa é a época da oficial. A oficial é fazer. Se não fizer, perde, né? Então, faça as oficiais, não só da minha disciplina, como de outros professores também. E assim que você puder, você vai fazendo para você se inteirar da disciplina, que isso é muito importante, né? Mas por isso que eu não estou colocando prazo. Vai fazendo, Entendi. e mesmo porque a gente, depois da oficial 1, a partir de semana que vem, a gente está iniciando a nossa segunda etapa. Então, tem outras atividades, inclusive já indicadas lá no AVA, para poder entregar a semelhança dessas. Então, para você não acumular, tá bom? Mas eu não vou colocar um prazo assim fixo, não. Vai fazendo, vai me caminhando, que aí eu aceito, tá bom? Ok, ótimo. Então, obrigada. De nada, que isso. E segue, viu, gente? Se eu sei que na turma de vocês tem outras pessoas, né, em situação semelhante, fiquem à vontade, tá? Eu não tô colocando justamente por isso. E eu peço a vocês, obviamente, o bom senso de fazer, quanto mais cedo, melhor para vocês em termos de aprendizado, né? Até mesmo para não acumular as coisas. Mas eu sei que esse momento a prioridade são as oficiais, tá bom?
Lembrando que a gente está na aplicação da Oficial 1 e eu estou aqui à disposição. Qualquer dúvida, tá? Podem contar comigo. É só me acionar, tá bom?
Lembrando que a gente está na aplicação da oficial 1, tá? Caso precisem alguma dúvida, podem me acionar, tá? Estou aqui do outro lado à disposição, tá bom?
Gente, está no horário do intervalo, então aproveitem para fazer um lanche, ir ao banheiro. A gente retoma depois, tá bom? Qualquer dúvida depois, eu retorno e estou à disposição, tá certo? Aproveito para descansar um pouquinho. Até mais.